Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadillac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024. Em linha com as expectativas, a inflação ao consumidor dos Estados Unidos subiu de 2,4% para 2,6% em outubro. Já o núcleo, que exclui alimentos e energia, continuou em 3,3%, reforçando uma trajetória de queda, mas em ritmo moderado. Com base no qualitativo, esse resultado confirmou que os principais números têm vindo na direção correta e aumentou as apostas de que o Fed pode cortar os juros em dezembro, para se aproximar de uma taxa neutra, ou seja, aquela que controla a inflação sem sufocar a atividade. Ao mesmo tempo, após a vitória de Trump, os mercados projetam mais incertezas para os próximos meses, com políticas que podem gerar novas pressões de preços. Por isso, a sinalização da grande maioria dos membros do Fed é de cautela, sempre monitorando os dados para eventuais ajustes. Nesse sentido, os rendimentos dos Treasuries recuaram dos prazos mais curtos, mas foram perdendo força ao longo da curva, com os longos fechando em alta. No câmbio, o dólar continuou ganhando força contra a maioria das moedas, e as bolsas fecharam praticamente de lado. No Brasil, a indefinição sobre o pacote de corte de gastos do governo voltou a gerar tensão durante boa parte do dia, mas deram uma aliviada no fim do pregão com as declarações de Fernando Haddad, que atualizou o panorama. Segundo o ministro da Fazenda, para alinhar as despesas ao arcabouço fiscal, os números são expressivos, e o foco principal será na dinâmica dos gastos. Embora os detalhes ainda estejam em aprovação pelo presidente Lula, ele destacou que o plano é sustentado por limites de crescimento real dos gastos e reforçou o compromisso com as regras estabelecidas, visando uma arquitetura de longo prazo. Com relação às áreas, o ministro também evitou entrar em mais detalhes. Apesar do alívio, Haddad praticamente descartou a possibilidade do anúncio ocorrer nessa semana, devendo ser adiado para depois do G20, que é um evento que reúne líderes das principais economias do mundo e acontece entre hoje e o dia 19 de novembro. Ou seja, a tensão continua. E aí, após mais uma semana de alta volatilidade, os DEIs fecharam perto de uma estabilidade. Já o real até chegou a se recuperar bem, se afastando das máximas em 5,81, mas ainda assim fechou em quase 5,79, desvalorizando 0,3% contra o dólar. Ontem, para atender principalmente a demanda de fim de ano das empresas, o Banco Central realizou 2 leilões de linha, injetando 4 bilhões de dólares no mercado. Para fechar, na bolsa, em dia de vencimento de índice futuro, o Ibovespa teve um volume considerável, mas ficou no 0 a 0. Nos indicadores, o volume de serviços do Brasil, que é o setor de maior peso da nossa atividade econômica, cresceu 1% em setembro. Com um resultado homogêneo e positivo, esse avanço renovou o recorde histórico e manteve o setor mais de 16% acima do patamar pré-pandemia. Esse é mais um exemplo de como a atividade local segue surpreendendo positivamente. Para a agenda de hoje, com os números de atividade de setembro fechados, estimamos que o crescimento nos setores de serviços, indústria e varejo deva mais que compensar a retração na agropecuária. Dessa forma, projetamos um avanço de 0,5% no IBCBR do mês. Além disso, o IBGE divulga também a nova estimativa anual da safra agrícola, dado bem importante da nossa economia. Nos Estados Unidos, conheceremos o índice de preços ao produtor. A previsão é de que o PPI geral acelere para 2,3% e seu núcleo para 3%. Mas, de novo, esses são números consistentes com uma convergência da inflação à meta. Outro ponto relevante será o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Vamos ver se ele traz mais sinais sobre a política monetária. E para terminar, como na sexta é feriado por conta do dia da proclamação da República por aqui, estaremos de olho aos dados do varejo e da indústria americana em outubro. Se por um lado a produção industrial deve mostrar mais uma contração de 0,3%, por outro o varejo, que é o carro-chefe da economia deles, deve mostrar mais um resultado sólido. A expectativa é de uma alta de 0,3%. Embora os recentes furacões possam ter afetado, a demanda por veículos e vendas online devem ter impulsionado o resultado. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!